Olá meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal O Renovo da Palavra. Os últimos dias, biblicamente falando, é possível que ainda estejam em andamento 2000 anos depois do Pentecostes? Este daí é o assunto do nosso vídeo. Na realidade, este é um vídeo resposta que estou gravando aqui ao preterismo, uma vez que foi feito esse questionamento por parte dos abençoados preteristas. Mas antes de eu adentrar aqui com a resposta ao questionamento dos preteristas, eu gostaria de pedir a você, se este vídeo trazer algum valor de conhecimento para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhe também com os seus contatos, tá ok? Eu fico muito agradecido a você e tenho certeza que seus amigos também ficarão, porque vai ser agregado valores de conhecimento na vida de cada um deles. Então vamos lá, gente. Primeiramente, o que é preterismo? O preterismo é uma escola de interpretação profética que acredita, crê, prega e ensina que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70 depois de Cristo. Quando digo todas as profecias, são todas mesmo. Inclusive a volta de Jesus já aconteceu, a ressurreição dos mortos, a grande tribulação, o anticristo, enfim, tudo na compreensão deles já foi consumado até o ano 70. Este daí é o preterismo radical, o hiperpreterismo, também conhecido como escatologia consumada. O assunto em questão são os últimos dias. Inclusive o texto bíblico que eles têm se baseado nos seus comentários para afirmarem que os últimos dias ficaram restritos à era dos apóstolos, ou seja, ao primeiro século, no máximo até ali no ano 70, é Atos capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu gostaria de ler para vocês esses dois versículos. Eu estou com a Bíblia aqui na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Diz assim o verso 16: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Com base nesses versículos, os preteristas compreendem que os últimos dias ficaram restritos à era dos apóstolos. Mas será que ficaram mesmo? Será que os últimos dias terminaram na queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70? Eu gostaria de ler para vocês, ainda no capítulo 2 de Atos, o versículo 39. Desculpa, gente. Diz assim o versículo 39. Porque a promessa, Pedro falando acerca do derramamento do Espírito Santo, a promessa de Deus em derramar o Espírito. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Observando com muita atenção o verso 39, nós já vimos aqui que os últimos dias não ficaram restritos apenas à era dos apóstolos. Pedro disse que a promessa dizia respeito a vós. Vós quem aqui no texto? Os ouvintes que estavam aos pés do apóstolo, ouvindo o sermão de Pentecostes.
A promessa diz respeito a vossos filhos, ou seja, às gerações de judeus futuras, aquelas que estavam ali ouvindo o apóstolo Pedro. Ele disse: aos que estão longe, os judeus da diáspora, os gentios, e o apóstolo, aos gentios também, e o apóstolo Pedro conclui dizendo que a promessa diz respeito a tantos quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. Então, gente, só este versículo aqui já seria suficiente para derrubar a teoria dos preteristas que os últimos dias ficaram restritos à era dos apóstolos. Mas vamos mais um pouquinho apresentando nossas objeções acerca do posicionamento preterista que ensina que os últimos dias terminaram ainda na era dos apóstolos, lá no primeiro século, precisamente até o ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Gente, sabe o que são os últimos dias? Os últimos dias são um espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Jesus não voltou ainda. Jesus não voltou na queda de Jerusalém, na destruição do templo. Por este motivo, por esta razão, nós ainda pregamos, nós cremos e ensinamos que a igreja do século 21 está vivendo nos últimos dias, porque é o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando começaram os últimos dias? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui para vocês e vou trazer alguns comentários de grande relevância sobre esse tema, para deixar bem claro, bem explícito, que os últimos dias ainda estão em andamento, não ficaram restritos à era dos apóstolos. Hebreus 1 e 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Com toda certeza, no primeiro século, eles já estavam vivendo, sim, os últimos dias, porque começaram no momento da pregação de Jesus de Nazaré, conforme li em Hebreus 1, versículo 1. A pregação de Jesus de Nazaré, ela começa, gente, quase que simultânea ali com a vida de João Batista. Ou seja, tanto João como Jesus de Nazaré, eles pregaram o evangelho do reino. Aí vem mais um ponto que eu gostaria de salientar, e não pretendo deixar o nosso vídeo muito longo, mas este ponto, este detalhe, é muito interessante e importante dentro da questão futurismo e preterismo, já que eles entendem que tudo aconteceu e terminou lá no passado, e nós acreditamos, cremos e pregamos que ainda estão por vir. Vale lembrar que os preteristas têm essa compreensão de passado porque eles não reconhecem a posição representativa dos personagens bíblicos, personagens reais que viveram cenas reais, como estão nos evangelhos, no Ato dos Apóstolos e também na história do primeiro século. Quem segue aqui o nosso canal sabe que eu sempre ensino que o Apocalipse pega as cenas do primeiro século, as cenas dos evangelhos, do Ato dos Apóstolos, da história do primeiro século, e converte para aquelas figuras que nós conhecemos bem dentro do livro. Mas o que isso tem a ver com os últimos dias? Tem tudo a ver com os últimos dias, porque
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele nos dá uma cena muito forte do Apocalipse, ou ele fornece uma cena do primeiro século que é reproduzida, repetida no Apocalipse e prova que os últimos dias ainda estão em andamento. Então, para terminar o nosso vídeo, vamos analisar só um pouquinho o sermão profético de Jesus e depois o Apocalipse, para nós entendermos com toda a riqueza de detalhes que a igreja do século 21 está vivendo ainda os últimos dias. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, mundo oicomene, os domínios do Império Romano, as nações que viviam debaixo do domínio de Roma. Agora você vai compreender um pouco do Pentecostes. A pergunta é: o evangelho foi pregado ou não no primeiro século para vir o fim? Gente, o evangelho foi pregado sim no primeiro século. Começou com João Batista, o evangelho do reino sendo pregado. Junto com João Batista, o bem próximo ali, Jesus de Nazaré. São dois profetas. Estes dois profetas não concluíram a pregação do evangelho do reino. Porém, Jesus de Nazaré teve 12 seguidores, 12 apóstolos. Por isso que eu estou falando que o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no Pentecostes, ele nos dá uma informação muito profunda acerca dos últimos dias. Se bem analisada à luz do sermão profético e do Apocalipse, não fica dúvidas que ainda estamos vivendo nos últimos dias. Observe bem Atos 2, verso 5, eu vou ler para você. Atos 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Lembrando que Mateus 24, 14, Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, todo o oicomene, os domínios do Império Romano, as nações que viviam debaixo do governo romano. E aqui em Atos 2, verso 5, está sendo bem claro aqui, Lucas foi bem claro aqui, ao nos informar que em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, ou seja, na compreensão dele, todas que estavam debaixo dos domínios do Império Romano. Ainda no capítulo 2, no verso 14, observe bem: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Pedro, com os 11, ele pregou o evangelho do reino. Aqui é a conclusão, tá, gente, da pregação do evangelho do reino no primeiro século, conforme Jesus profetizou em Mateus 24, verso 14, que o evangelho do reino seria pregado e depois então viria o fim. Aqui está a conclusão. Ainda no livro de Atos, para não ficar nenhuma dúvida, capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, palavras de Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ele está falando lá da descida do Espírito Santo, quando ele levantou a voz junto com os 11. Ele está falando para Israel como nação,
que Jesus já havia sido pregado para eles, ou seja, a pregação do Evangelho. Para não ficar nenhuma dúvida que o assunto é esse, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo também falando acerca do Pentecostes, observe bem as palavras de Paulo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Observe bem que Paulo cita toda criatura que há debaixo do céu. É a mesma citação de Lucas, aqui no capítulo 2 de Atos, verso 5. Eu vou ler mais uma vez para vocês. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Perceberam que a pregação do Evangelho estava relacionada aos últimos dias, porém, eles estão todos aqui dentro de uma condição representativa. Os eventos que aconteceram dentro da Jerusalém do primeiro século aparecem no livro do Apocalipse. Eu já vou mostrar para vocês no livro do Apocalipse, ampliados, convertidos para figuras e direcionados para o final dos tempos. Último versículo em Atos dos Apóstolos, que eu gostaria muito de ler para vocês, e vai fazer toda a diferença. Ainda na pregação do apóstolo Pedro, ele disse lá no versículo 40 e 41, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então vamos fechar aqui o raciocínio da condição representativa dos personagens bíblicos, todos que eu acabei de citar. Nós estamos falando sobre os últimos dias. Começaram na pregação de João Batista e de Jesus de Nazaré. A pregação do Evangelho do Reino foi profetizada em Mateus 24, verso 14, que depois que ela fosse concluída haveria de vir um fim. Então Pedro com os 11 pregaram e, fruto da pregação, o resultado da pregação de Pedro, uma multidão de quase 3.000 pessoas. Observe bem que os 11 Pedro foram contados, mas a multidão aqui em Atos 2, verso 40, não existe um número completo, e sim o escritor nos informa que foi uma multidão de quase 3.000 pessoas. Elas saíram de dentro de Jerusalém. Era festa de Pentecostes, era festa da Páscoa. Tinham quase 3 milhões de pessoas dentro da cidade. Os eventos que aconteceram dentro de Jerusalém aparecem no Apocalipse, ampliados a título global. Vamos entender agora essa condição representativa deles. Lembrando, gente, que esta multidão de Atos 2, verso 40, composta de gentios, de todos os povos, tribos, línguas e nações, conforme está em Atos 2, verso 5, esta multidão ela vai se desdobrando ao longo da história da igreja primitiva. Cada vez que você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê como que essa grande multidão ela vai crescendo com novas pessoas que vão se convertendo. Inclusive, os forasteiros estrangeiros que aqui estavam, eles levaram o evangelho para a sua terra natal. César Nero, em determinada época, isso já décadas depois do dia de Pentecostes,
Foi esta multidão aqui que ele perseguiu e matou quase 6.000 cristãos nos últimos anos de vida de César Nero. Quer ver um outro versículo que é muito importante ler para vocês? Atos 14, 22, 21 e 22, para melhor compreensão. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram a Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Muitas tribulações. É o que Jesus pregou lá em Mateus 24, verso 9. Sereis atribulados. Então aqui é a perseguição dos judeus, e a perseguição maior, conforme eu já citei, foi promovida por César Nero nos últimos meses da sua vida. César Nero não fez guerra aos santos e venceu os mesmos, mas César Nero perseguiu o cristianismo da sua época. Isso aqui que eu estou passando para vocês, eu estou mostrando a condição representativa desses personagens bíblicos, personagens reais que viveram tudo isso no primeiro século. Agora vamos para o Apocalipse para fechar o nosso raciocínio. Logo no capítulo 11 do Apocalipse, o livro fala sobre duas testemunhas, dois profetas, com toda a característica veterotestamentária. Então esses dois profetas, de onde o Apocalipse apanhou essas figuras aqui? Qual a cena do primeiro século? Gente, tudo o que aconteceu antes e durante a queda de Jerusalém no primeiro século, o Apocalipse pega e converte para as figuras que nós conhecemos. Então essas duas testemunhas do capítulo 11 é por causa de Batista e Jesus de Nazaré, os dois profetas veterotestamentários que pregaram o evangelho do reino antes de Jerusalém cair, pois em Mateus 24, 14, Jesus disse que o evangelho seria pregado em todo o Icomene. Percebeu como que o Apocalipse pegou as cenas? No capítulo 7 do Apocalipse, nós encontramos também aquela questão dos 144.000. Olha que o número está bem contadinho, sendo 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. De onde o Apocalipse pegou? Pegou de Atos capítulo 2, verso 14, porque foi Pedro com os 11 que pregou o evangelho do reino, dando fechamento, ou seja, a conclusão da pregação do evangelho do reino, porque Jerusalém jamais poderia cair se antes o evangelho não fosse pregado, conforme está em Mateus 24, 14. Como era um assunto local, a queda de Jerusalém, Pedro e os 11. Agora o Apocalipse pegou a cena de Atos 2, 14, ampliou, porque tudo que aconteceu dentro de Jerusalém no primeiro século, no Apocalipse é ampliado a título ou a nível global. Então, os 144.000 foram representados pelos 12 que estão lá em Atos capítulo 2, versículo 14. Para fechar o nosso raciocínio, para fechar o nosso entendimento sobre o assunto, o resultado da pregação de Pedro, Atos 2, verso 40, é que uma multidão de quase 3.000 almas saíram de dentro daquela grande multidão de quase 3 milhões que estavam dentro de Jerusalém e se converteram a Cristo, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Conforme eu já expliquei, essa multidão de quase 3.000, ao longo do andamento do cristianismo do primeiro século, ficou gigante, até chegar
o período de César Nero, o qual perseguiu o cristianismo. É por esse motivo, gente, que no capítulo 7 do Apocalipse, tem ali uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. O Apocalipse pegou aquela cena do primeiro século e ampliou e direcionou para o final dos tempos. Então, resumindo e simplificando a resposta ao questionamento dos preteristas, eles estiveram sim dentro dos últimos dias, como está em Atos 1:17, mas isso não ficou restrito ao período dos apóstolos, à era dos apóstolos. Nós apresentamos Atos 2:39. Eles viveram sim os últimos dias, mas dentro de uma condição representativa, um evento menor, conforme eu já mostrei os 2 profetas, mostrei os 12 pregando, os quase 3.000 que se converteram, que foi uma multidão que se converteu, e tudo isso aí está dentro da condição representativa. E hoje a igreja está nos últimos dias e dentro do Apocalipse, todo o evento do primeiro século é reproduzido e ele vai se cumprir claramente, ele vai se cumprir totalmente no final dos tempos, ou seja, por ocasião da segunda vinda de Jesus, conforme está no final do livro do Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11, o cavaleiro do cavalo branco, que tem o seu nome escrito, fiel e verdadeiro. Então, não fica nenhuma dúvida que hoje a igreja do século 21 está também dentro dos últimos dias. E só vai terminar na volta de Jesus. A condição representativa só estava apontando para o final dos tempos, para o ápice de todas as profecias, que este ápice aí não foi com os apóstolos no primeiro século. Este ápice será para a geração do final dos tempos, aquela geração que vê o Senhor Jesus Cristo voltando. Eu espero assim ter conseguido ajudar aos nossos amigos